Viva! Neste exercício é-nos pedido para escrever o inverso de cada um dos seguintes números. E temos aqui na linha A o primeiro número que é 7 oitavos. Este, se calhar, é o mais fácil deles todos. Sempre nós temos aqui uma fração e nós queremos escrever o inverso. A única coisa que nós temos que fazer é trocar a ordem entre o denominador e o numerador. Ou seja, o número que está aqui no denominador passa para cima e o número que está aqui no numerador, o 7, passa para baixo. Portanto, neste caso, o inverso de 7 oitavos vai ficar 8 sétimos. Vejam como isto é extremamente simples. Escrever o inverso é só trocar aqui numa fração a ordem do numerador com o denominador. E está feito. E, portanto, este aqui está feito, a linha A, e eu vou já fazer aqui o E e o F, porque são exatamente iguais. Eu tenho aqui 1/6, portanto, o inverso vai ser 6 sobre 1. Só que ter 6 sobre 1 é a mesma coisa do que ter 6. E, portanto, aqui, em vez de escrever 6 sobre 1, vou apenas escrever 6. O inverso de 1/6 é 6. E aqui, o inverso de 4/5, mais uma vez, vou trocar então a ordem, portanto, o inverso vai ficar 5/4. Vejam então como é fácil, numa fração, escrever o seu inverso. E agora aqui na linha B e na linha C, tenho aqui dois números que não estão na forma de fração. Como é que eu passo então estes números para o inverso? Então, o primeiro passo é escrever estes números em fração. É escrever o 0,3 como se fosse uma fração. 0,3 para escrever em fração é só colocar aqui no numerador o número que está aqui, mas sem a vírgula. Tiramos a vírgula. Portanto, fica 0,3, que é a mesma coisa do que 3. E agora contamos as casas decimais. Temos só uma casa decimal, então neste caso é sobre 10. Se tivéssemos duas casas decimais era sobre 100, se tivéssemos três casas decimais era sobre 1000 e assim por diante. E portanto 0,3 vai ser igual a 3 décimos. Como nós queremos o inverso de 0,3, o inverso de 0,3 vai ser então o inverso desta fração. Então, em vez de 3 décimos, o inverso vai ser 10 terços. E reparem que este aqui, 2,5, é exatamente igual. Eu vou começar pelo 2,5, por passá-lo para fração. Vai ficar então aqui o traço fração. Pego aqui neste número e vou escrevê-lo aqui no numerador, mas sem a vírgula. Portanto, em vez de 2,5 vai ficar 25. Vou contar as casas decimais, só há uma, e portanto vai ficar sobre 10. Quer dizer que 25 décimos é a mesma coisa que 2,5. Se quiserem deixar ficar assim, pode ser, mas se quiserem também podem transformar isto numa fração irredutível. Não custa nada, é só dividir tanto aqui o numerador como o denominador por 5. Eu posso dividir aqui este número por 5 e aqui também vou dividir por 5 e neste caso eu vou estar a transformar esta fração numa outra fração que é equivalente, as duas valem o mesmo, mas esta segunda é uma fração irredutível porque já não dá para simplificar mais. Fica 25 a dividir por 5, vai dar então, em 25 quantas vezes há 5? Há 5. E agora aqui, em 10, quantas vezes há 5? Há 2. Reparem que todos estes números são equivalentes. 2,5, 25 décimos, 5 meios, todos estes números são equivalentes. E eu quero então o inverso de 2,5. O inverso de 2,5 será então inverter esta fração. E portanto vai ficar 2 quintos. Por último, tenho aqui a linha D, em que eu quero o inverso de 7. E reparem que ter 7 é a mesma coisa do que ter 7 sobre 1. Porque 7 a dividir por 1 dá 7. Portanto, quando temos um número sozinho, como é o caso do 7, é a mesma coisa que estar 7 sobre 1. Como é que é o inverso de 7 sobre 1? É fácil, já vimos aqui. É só trocar o numerador com o denominador. E, portanto, o inverso de 7 vai ser 1 sétimo. E está feito. Já escrevemos o inverso de cada um destes seguintes números. Espero que tenham percebido. Até breve.